Iniciar a gravação. Força-peso, ou a associação dela com a força gravitacional. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer uma diferenciação aqui é o que é peso e o que é massa. Eu sei que vocês provavelmente já lembram disso, já sabem disso, mas não custa nada lembrar, porque o aluno depois chega do segundo ano ele esquece tudo. Parece que o primeiro ano é apagado da mente dele. Então isso é uma das coisas mais importantes. Peso é diferente de massa, tá? Então, o que é peso e o que é massa, tá? Massa é a quantidade de inércia de um corpo, tá? Então, por exemplo, vocês viram lá a primeira lei de Newton, na apostila 1 ainda, se eu não me engano. Espera aí que tá ficando ruim de fazer a setinha aqui, pronto. Que a primeira lei de Newton diz que se a força que age sobre um corpo é zero, a resultante é zero, o corpo está em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Mas pensa no jeito mais simples. É mais fácil você empurrar uma xícara de café do que você empurrar um caminhão. Por quê? Porque a massa muda. E se a massa muda, você tem menos resistência na xícara de café do que no caminhão, porque a massa é menor. Então, a massa está associada à inércia. Então, massa é a quantidade de inércia de um corpo. E essa quantidade de inércia nós medimos em quilograma no sistema internacional, tá? Então, a medida padrão de massa, quilograma, as fórmulas que aparecerem, usa quilograma. A massa é uma propriedade do corpo. Então, se o corpo mudar de localização, não muda a massa. A não ser que você emagreça, sei lá, coma alguma coisa, se for uma pessoa, ou você corte o objeto e arranca um pedaço dele. Então, a massa, por ser uma propriedade do corpo, não é alterada dependendo da região do espaço. Então, vou fazer assim, ó. Não se altera quando a posição... Opa, 2 pontos não, né? A posição é alterada. Vocês estiveram ouvindo aí, gente, os cachorros da rua resolveram todo mundo latir agora no mesmo horário, tá? Então, se estiver atrapalhando, não tem muito o que eu fazer. E o que é força-peso? Professor, aula da força-peso. Você está falando de massa? O que é força-peso? A força-peso é a ação da gravidade na massa. Quando uma massa está em um campo gravitacional, em um lugar que exista gravidade, porque nem em todo lugar do universo existe gravidade, pelo menos num valor aceitável, né? Então, distante dos planetas, você não vai ter uma gravidade considerável. Se você está em um campo gravitacional, você tem uma força-peso. Uma força gravitacional, na verdade, tá? Então, a força-peso é a ação da gravidade na massa. E como o próprio nome diz, é uma força. E existe uma separação importante, que vocês também viram lá no primeiro bimestre, de força, massa e outras grandezas. Força é uma grandeza vetorial. Ela tem direção e sentido também, né? A massa é escalar. Então você está falando de uma grandeza que o corpo tem, que é um número e uma unidade. 20 quilogramas. E a força-peso tem direção e sentido. Para baixo, 50 newtons. Sei lá. Tá? Horizontal para baixo, de valor de 50 newtons. Então, essa é a principal diferença. Professor, por que eu não posso usar aquela equação do Newton? Não sei se vocês lembram dessa equação. Vou colocar aqui, ó. Vocês lembram dessa equação aqui? Deixa eu desenhar. Espera aí que apareceu alguém entrando aqui. Pronto. Vocês lembram dessa... Não, se vocês sabem resolver ou não, agora não é o ponto, tá? Vocês lembram disso aqui? Dessa equaçãozinha? Sim ou não? Não. Não? Tá bem ruim o áudio, jovem. Cara, não lembro não. Ah, tá. Não, também não lembro. Então, beleza. Essa equação aqui é a lei da gravitação universal. Isso aqui é do Newton. Muita gente chama de quarta lei de Newton, mas não é uma quarta lei de Newton, tá? Com essa equação, o Newton tentou explicar e conseguiu por muito tempo, até a gente dar uma melhorada, o que acontecia, ou
como era a interação entre os corpos celestes. Então aqui eu tenho uma tentativa de fazer a Terra, tá? Vou fazer aqui uns risquinhos rapidão, tá? E ele deduziu, e como ele chegou nisso agora no momento, tá? Que a força que age sobre os planetas, que fazem os planetas orbitarem em volta do Sol, a Lua em volta da Terra, é a mesma força que derrubava um objeto na superfície da Terra. Não teve nada de maçã caindo na cabeça dele, isso é tudo baboseira, tá? Eu tô pintando de uma cor aqui que vocês não estão vendo, não sei porque eu tô fazendo isso. Uma cor que é invisível para vocês, tá? Uma Terra meio fluorescente aí. Tá? Temos o planeta Terra e temos a Lua. A Lua, vou colocar a Lua aqui, ó. Tá, a Lua não é tão grande assim, mas fazer os buraquinhos da Lua, não vou pintar a Lua não, tá? Essa equação que eu passei aqui do lado, a gente não vai ver ela agora, tá? Não se preocupem com esta equação, mas essa equação ela funciona sempre dentro dessa mecânica newtoniana que você estudou no primeiro ano. Qualquer interação de massa com massa, corpos se atraindo, tendo gravidade, funciona essa equação. A gente aplica as leis de Newton, né? Porque toda ação tem uma reação. Então aqui a gente tem um par de forças, a gente calcula por essa equação, um lindo maravilhoso. Só que essa equação vocês podem ver que é meio complicada. E quando a gente tem ali M1 e M2 são as massas que estão envolvidas. Quando eu estou sentado aqui na minha cadeira sossegado dando aula para vocês, um dos corpos envolvidos na gravidade sou eu, que estou sendo puxado, e o outro é a Terra, que está me puxando. Então eu precisaria da massa da Terra. Ficaria um trabalho gigantesco calcular isso aqui. Quando um corpo está próximo à superfície da Terra, então agora eu não estou mais preocupado com o planeta como um todo, tá? Eu estou preocupado com... Deixa eu fazer aqui um... Tá aqui. Estou preocupado com um objeto próximo à superfície. E quando eu falo próximo à superfície, pode ser até um avião voando, tá? Eu digo dentro da atmosfera. Tá? Quando eu tenho um objeto ali dentro da atmosfera, eu vou fazer uma pessoa bem criativa. Uma pessoa aqui. Ei, tá? Eu posso aproximar aquela equação grandona para uma equação mais simples, tá? Que é a equação da força-peso. Qual que é a equação da força-peso? Deixa eu puxar aqui uma outra cor. Vou puxar essa aqui. Então, a força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Por que a gente pode fazer essa aproximação? Tá? Porque você está numa gravidade constante. Se você está lá no Rio de Janeiro, tomando lá um sol, pegando coroninha na praia, e você sai do Rio de Janeiro e vai até na Bolívia, lá em La Paz, não sei lá, que é bem alto, uma cidade muito alta, ar rarefeito, não sei o quê, nesse intervalo de não sei quantos mil metros, 5 mil, 4 mil metros, a gravidade praticamente não muda. Porque pra vocês terem noção, 4 mil metros, eu estou falando ali, de mudança de altitude. O raio da Terra é 6.400 quilômetros. Então a altura que você mudou é basicamente a mesma. A gravidade que você está sentindo lá num lugar e no outro é basicamente a mesma. O que vai mudar, que influencia a galera que vai jogar bola, que vai fazer escalada por algum motivo naquela região, é a atmosfera em si. Tá? Como você está numa região mais alta, o ar é mais rarefeito, mas a gravidade é a mesma. Então você tem menos ar, mas a gravidade em si, porque quem gera a gravidade é o planeta que está embaixo de você, não é o ar. Tá? Ele é mais rarefeito, então você tem mais dificuldade para respirar e coisas do gênero. Mas a gravidade basicamente não muda. Então a gente pode usar essa equação da força-peso sempre que você estiver em um campo gravitacional constante. Aquela equação feia da gravitação universal passa a ser uma equação muito bonitinha da força-peso, tá? Então, isso aqui é aplicado para campos gravitacionais constantes. Professor, mas o que é campo gravitacional? Jovem. G. Aceleração da gravidade. O que a gente chama de aceleração da gravidade é o campo gravitacional. Em um outro momento, com um pouco mais de calma, quando a gente acertar aqui como vai funcionar, horário de aula, eu vou mostrar para vocês como daquela equação da esquerda a gente chega nessa equação da direita. Como que a equação geral vira uma equação simplificada e por que o campo gravitacional é G. Como pela primeira vez a gente calculou a massa da Terra. Já parou para pensar nisso?
Ninguém colocou uma Terra na balança. Como que a gente calculou a massa da Terra? Foi com aquela equaçãozinha que está do lado esquerdo. Foi com uma pessoa, no caso Newton, que condensou vários conhecimentos que ele recebeu durante a sua vida, seu estudo, e que veio de mil e mil anos lá dos gregos e por aí vai, condensou, chegou numa conclusão e com uma formulinha você calcula a massa de tudo. Olha ao seu redor. Olha pro lado da parede da sua casa, ou você tá lá de fora e vendo uma aulinha no jardim, vê a árvore, a jabuticabeira que você tem aí. Tudo que você consegue enxergar, você consegue calcular a massa de tudo isso, até das coisas que você não enxerga. Por exemplo, da atmosfera, do planeta, tudo. Toda essa massa você consegue calcular usando aquela equação da esquerda, desculpa. Então, assim, é uma coisa, você parar pra pensar, a ordem de massa da Terra é 6 vezes 10 a 23 ou 24 expoente, assim, um absurdo de grande. Você calcula com uma equação. Isso é ciência, tá? E essa equação já não é considerada 100% correta hoje, mas não é à toa que o Newton até hoje é estudado, é falado, tá? Então na física ali tem 3 caras que vocês sempre vão ouvir o nome e vão reconhecer: Galileu, Newton e Einstein. O Einstein vocês vão estudar mais pra frente. Mas esses 3 aí formam a tríade dos, vamos dizer assim, intocáveis. Não que eles sejam, mas dos nomes grandes fortes da física que vocês estudam e lembram depois do ensino médio, tá? É... Antes de eu continuar com a fórmula do P igual a M vezes G, antes de eu continuar com essa fórmula, desse contexto geral, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tô com medo de tá atropelando muito aí, indo muito rápido. Como que tá a situação? Não, tá de boa, tá de boa. Tranquilão, tranquilão. Então, beleza, tá? Vamos dar só uma pinceladinha, então, já que nós estamos aqui, sobre a força-peso. A força-peso está agindo na pessoa, apontando ali para baixo, tá? Se a gente estivesse numa sala de aula, tinha um jeito que não estivesse sendo gravado, eu teria um jeito mais legalzinho da gente lembrar a fórmula, mas aqui melhor não, vai ficar na internet, então melhor não falar como lembrar essa fórmula, talvez vocês já saibam, tá? Pelo desenho ali, dá para dar uma pensada. Onde está a reação da força-peso? Isso é um erro comum. Aí o aluno fala: professor, a reação da força-peso está na força normal. Vocês já viram força normal, né? Da superfície sobre o objeto, para cima, ali, pá, pá, pá. Está na força normal. Não, jovem. Ação e reação agem em corpos diferentes. Se a pessoa é puxada para baixo pela Terra, a pessoa puxa a Terra de volta. Então a reação da força-peso está lá no centro da Terra. Tá? Eu vou colocar assim, PR, tá? A nomenclatura aqui não é muito importante, para vocês saberem que é a reação do peso. Mas, professor, como que a gente puxa a Terra? A gente puxa a Terra, só que a Terra tem uma massa muito grande. E segundo a segunda lei de Newton, lá em cima, perto da minha cara redonda aqui, ó, aqui, não, do outro lado, aqui, não, meu Deus, aqui, ó, vou colocar aqui a fórmula. Segunda lei de Newton, força resultante igual massa vezes aceleração. A força é igual, que age em mim e que age na Terra, a nossa interação gravitacional. Só que como a minha massa é muito menor, a minha aceleração é muito maior. Então quando eu pulo, quem cai sou eu. A Terra basicamente não se move, porque ela é muito grande. Só que existem sistemas em que os corpos têm massas parecidas, e aí começa a ficar interessante. E esse é um dos pontos legais de estudar astronomia. A astronomia ela te dá exemplos, te dá fenômenos que você não observa no dia a dia. Então, se eu não me engano, eu posso estar falando bobeira, gente, mas Plutão, que não é mais um planeta, não é mais classificado como um planeta, é um planeta não, ele tem uma estrela não, desculpa, uma lua, né, um satélite natural, quase do tamanho dele. Então, o que acontece aqui na nossa situação? A massa da Terra é maior que a massa da Lua. Então, quem determina, quem ganha nesse negócio, a força é a mesma. Mas quem acaba girando em volta do outro é o corpo mais leve, com menor massa. Então, a Lua gira em volta da Terra. Plutão e a Lua de Plutão são muito parecidos, tá? Muito parecidos mesmo. Então, eles não tem Plutão, a mão com o relógio seria Plutão, tá? Não tem Plutão e a Lua girando em volta. Deixa eu fazer devagar aqui, porque né, a transmissão da internet não ajuda muito. Como que funciona lá? Os dois giram um em torno do outro. Tem um ponto em comum que eles giram. Como se fosse aquele brinquedinho, não sei se vocês já viram, nem sei como chama aquilo. Que é uma cordinha e 2 bolinhas que as pessoas ficam batendo assim, a bolinha fica faz um barulho chato. Se girar aquilo, as bolinhas ficam cada uma num ponto, dependendo do jeito que você girar. É tipo aquilo. Os dois corpos giram em volta do mesmo ponto, porque a massa é parecida, o efeito da força é o mesmo, tá?
A força será sempre a mesma porque é ação e reação. Então, dentro dessa força-peso, o que vocês precisam saber? A força-peso age em todos os corpos com massa que estão em um campo gravitacional. Se você levar um objeto para onde não tem gravidade, não tem peso. A massa continua existindo, a pessoa está lá. A inércia dela está lá. Tá? E quem vai determinar essa força-peso é a gravidade associada à massa. Então aqui é uma multiplicação. Não sei se ficou claro porque faltou um ponto aqui. Tá? Vou dar uma puxadela para o lado. Então, nessa equação eu tenho que peso é massa vezes gravidade. Então, força, peso, M é a massa e G é a aceleração gravitacional, conhecido como gravidade entre os íntimos. Força, Newton, toda força é medida em Newton, tá? Em newtons. Lembrando, se há o nome de alguém, a unidade, a letra da unidade é maiúscula, mas se você vai escrever por extenso, você escreve minúsculo, tá? Porque senão você está falando da pessoa. Se colocar 15 newtons com N maiúsculo, são 15 pessoas chamadas Newton. A aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado, aceleração, e massa no sistema internacional, quilogramas, tá? Essa é a equaçãozinha que nós vamos trabalhar hoje. É pouca coisa, gente? É. Nossa, professor, a gente vai ver só isso hoje? Sim. Porque vocês têm um simulado amanhã. Eu tinha que pegar um assunto para cobrar no simulado. Não queria atropelar, inventar de dar muito conteúdo de uma hora para outra. É a nossa primeira aula também. A gente vai pegando o jeito, vocês vão se acostumando comigo. O meu jeito de falar rápido, bem maluco. Então, amanhã, força peso, simuladão do sucesso. Tá? Duas questõezinhas. Fiquem atentos aos enunciados, porque tá, pode ter alguma coisa ali. Não estou falando que tem, tá? Mas pode ter alguma coisa que você possa confundir um pouco. Tá bom? Vamos aplicar essas equações. Eu não avisei vocês porque a gente não teve nenhum contato, tirando aquele vídeo que eu gravei para me apresentar. Eu separei exercícios do caderno de atividades e da apostila. Mas, professor, eu não peguei o caderno de atividades nem a apostila. Não tem problema, jovem. Eu coloquei o exercício aqui, ele vai aparecer na tela. Olha que coisa chique. E eu vou resolver eles. Depois, se você quiser tentar de novo, você vê quais são os exercícios, anota, tenta fazer eles mais uma vez e depois olha a gravada, vê se bateu. E os cachorros estão loucos aqui na rua. Então, biruta. Tá? Podemos para os exercícios? Cegadão? Então, vamos lá. Aqui. O primeiro exercício aqui é do caderno de atividades. Tá? Então, quem tá com o caderno de atividades fácil aí, dá aquela puxadinha na bolsa. Quem não tá com o caderno de atividades, só segue o raciocínio. O raciocínio talvez aqui seja mais importante que resolver exercícios. Tá? Federal do Piauí, página 4 do caderno de atividades. Depois de analisar as afirmativas abaixo, indique a opção correta. 1. Massa e peso... Vamos lá de novo. 1. Massa e peso representam a mesma quantidade física expressa em unidades diferentes. Como assim, professor? Não entendi. Ele está falando que massa e peso são a mesma coisa, em unidades diferentes. Tá. Primeiro, as unidades são diferentes, beleza. Peso é em newton, massa em quilograma. Mas é a mesma coisa? É a mesma grandeza física? Não. Tá? Como que vocês poderiam justificar se eu perguntasse? Não que eu tenha perguntado, mas como vocês poderiam justificar? No jeito simples, tá? Não quero textos gigantes e palavras difíceis. Se fosse a mesma coisa, quando um existisse, o outro existia. Quando um não existisse, o outro não existia. Só que isso não acontece. Existem casos que você tem a massa e não tem o peso. Você tem a mesma massa e o peso está mudando. Então, a primeira está descartada. Corta. 2. A máxima propriedade dos corpos, enquanto o peso é o resultado da interação entre dois corpos. E aí? O que vocês acham da 2? Eu acho que está correto, porque o peso mostra a relação da massa com relação à gravidade. Exato, tá? A máxima propriedade dos corpos, quantidade de inércia, e o peso é o resultado da interação entre dois corpos. Que interação é essa? Interação gravitacional.
Quando dois corpos estão próximos, eles têm uma interação gravitacional. A gravidade age. Ah, professor, mas só para corpo grande. Não, corpos pequenos. Existe uma gravidade aqui entre minha caneca de café e eu, tá? Só que é uma gravidade muito pequena, mas é muito pequena, porque a massa dos corpos é bem pequenininha, tá? Em relação ao planeta Terra, por exemplo. Então, quando ele fala da interação aqui, ele está se referindo à interação gravitacional. Então, esta aqui é correta. O peso de um corpo é proporcional à sua massa? Sim ou não? Lembrando que peso é massa vezes gravidade. Tá? Sim. Sim. Por quê? Porque se eu aumentar a massa para a mesma gravidade, eu aumento o peso. Então, beleza. 2 e 3 corretas, aí você procura as alternativas do sucesso e a alternativa é a E. E sucesso. Muito fácil. Professor, mas tá muito fácil, vai ser sempre assim? Claro que não, né? Mas física é fácil, gente. Vocês têm que entender isso e colocar na cabeça de vocês. Ah, mas eu sofri. Gente, só entre nós aqui. Física é um conteúdo que é uma maneira que o ser humano tentou fazer para entender a natureza. A natureza está aí, você vive ela. Quando você vai atravessar a rua, você vê um carro vindo, você não faz conta com sorvete lá, S igual a S0 mais VT, para ver se o carro vai chegar em você. Você só olha, dá uns meio segundo, você já fala, dá para ir, não dá para ir. Isso é física, tá? Só que você vive isso. Quando vocês entenderem que a física tem que fazer sentido, talvez a parte da matemática seja meio chata, concordo, mas a física tem que fazer sentido, porque é o mundo que você vive, tá? E quando você entende esse sentido, começa a entender o porquê das coisas e não como é que é usar a fórmula, você começa a ter mais facilidade. Então, nas áreas de exatas, principalmente química e física, biologia, que é biológicas, sempre pensem desse jeito. Vou tentar entender, não vou tentar fazer a fórmula, vou tentar entender. É mais importante, tá? Porque vai facilitar muito o aprendizado de vocês, beleza? Aqui não tem nada, vamos para o próximo exercício. Exercício 4. Eu tô com a minha cabeçona ali na frente, mas eu vou ler o pedaço, tá bom? Um objeto de massa 4 kg é colocado sobre uma mesa na Terra e depois levado a uma posição A, cuja gravidade é 1/5 da gravidade da superfície da Terra. Então, eu vou chamar a gravidade de A, que é igual a 1/5 da gravidade da Terra. Quando ele fala gravidade, é a aceleração gravitacional. Determine a massa do objeto no ponto A e o peso do objeto na superfície e o peso do objeto no ponto A. Considere que a gravidade da Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o primeiro ponto, ele quer saber a massa no ponto A. Qual que é a massa no ponto A? 4 kg. A massa não muda. Ah, professor, já sabia. Então, ótimo. Vamos calcular o peso. Eu vou usar o amarelo para o peso na Terra e essa cor que é meio vermelho, meio rosa-choque, sei lá que cor que é isso, para o peso no planeta, no planeta não, no ponto A. O peso na massa vezes gravidade, P igual a mg. O peso na Terra é a massa, que é 4, e a gravidade da Terra, que vale 10. 40 newtons. Esse é o peso. Professor, a gravidade da Terra vale realmente 10? Não. Ela vale 9,8, mais ou menos, 9,86. A gente aproxima para 10 para ficar mais fácil, tá? Mas podem existir exercícios que ele pede a gravidade com 9,8. Tá? Ele fala, use a gravidade como 9,8. Você tem que usar, não tem o que fazer. Vamos calcular agora a gravidade, o peso, desculpa, no ponto A. Peso é igual a massa vezes gravidade. O peso no ponto A é a massa, que é 4, e a gravidade no ponto A é 1/5 da Terra. A da Terra, a gravidade vale 10. E eu tenho que é 1/5 desse valor. Poderia ter feito separado, já dividido, vou fazer assim. Então, o peso no ponto A é 4 vezes. Deixa eu melhorar, esse 4 é muito feio. 10 vezes 1/5 é 10 dividido por 5, que é conhecido como 2. Peso no ponto A é de 8 newtons. Professor, mas assim, não queria falar nada não.
eu nem precisava ter feito essa conta. Porque se a massa é a massa é a mesma, e a gravidade foi para 1/5, aqui eu tenho 1/5, não é? Aí, ó, 1/5 de 40 é 8. Podia ter feito direto? Podia, jovem. Essa é a beleza. Podia. Existem várias maneiras de você seguir o mesmo exercício, o mesmo raciocínio. Raramente, em qualquer exercício de exatas, não só na física, vocês têm um caminho só obrigatório. Raramente. Às vezes acontece, mas normalmente vocês têm vários caminhos aí que vocês podem seguir para chegar na resolução. Tá bom? Vamos para o próximo. Deixa eu tomar um gole d'água agora aqui. Aqui do lado não tem nada. Exercício 6, página 5. Aí é cadê atividades, tá? Agora tomar um gole de café. Um astronauta tem massa de 150 kg. Nossa, professor, mas toda hora é a mesma coisa, hein? É, gente, é assim mesmo. A vida é isso aí. Às vezes é repetitivo mesmo. Com o seu equipamento. Qual a massa e o peso desse astronauta na Lua? Cuja aceleração é 1/6 da aceleração gravitacional da Terra. Então a gravidade na Lua é 1/6 da gravidade na Terra. Tá? E a gravidade na Terra está aqui, vale 10. Então a massa já sabemos. A massa, peraí, gente. Pessoal, eu vou precisar parar 10 segundinhos, tá? Eu vou pausar minha gravação aqui, a aula vai... Pronto, soltei a gravação de novo, faz de conta que nada aconteceu. Vamos resolver o exercício. A massa a gente já sabe, como eu havia dizendo, a massa na Lua é a massa na Terra, 150, primeira parte está feita. Para calcular o peso é massa vezes gravidade. O peso na Lua é a massa, que não vai mudar, e a gravidade na Lua, que é 1/6 da gravidade da Terra. 1/6 de 10, que está aqui, ó. Gravidade da Terra. Professor, poderia fazer separado? Poderia. Só que se você dividir 10 por 6, vai dar quebrado. E vai dar um número, uma dízima, vai ficar a coisa mais horrível do mundo. Se você colocar assim, fica sossegadão para fazer a conta. Porque, ó, 150 vezes 10, 1.500. Dividido por 6. Se você divide 1.500 por 6, eu vou fazer aqui na calculadora, sabe? Porque, né? 1.500 dividido por 6. Dá 250. Então, peso na Lua é 250 newtons. Muito repetitivo, sempre a mesma coisa, mas, gente, o assunto é pequenininho, então a gente não tem muito para onde a gente possa correr para dar uma diferenciada, tá bom? Bom, deixa eu ver se tem mais algum aqui do lado. Não, não tem. Tem mais para baixo. Agora é no caderno, na apostila normal, tá bom? Porque tá com o material certinho aí. É a apostilinha normal. Lá naquela página 41, aquelas páginas que a borda é mais escurinha, que tem um monte de exercício encavalado no final do capítulo, é ali, tá? O exercício 3 da página 41. Pera aí que eu apertei alguma coisa aqui. Fiz alguma caca. Isso aqui. Ai, meu Deus. Vocês estão vendo a apresentação ainda, gente? Porque pra mim sumiu aqui. Aham, não, tá beleza, tá normal ainda. Ah, então beleza. Porque pra mim sumiu aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, pronto, agora apareceu de novo. Bom, vamos lá. Pensei que esse tiozão mexe na internet, mas vamos lá. Parada sobre uma mesa, uma bola de massa 200 gramas. Qual o peso da bola em newtons, considerando que a gravidade vale 10? Então assim, bem tranquilo também, sossegado. O que você tem que tomar cuidado? A massa. Se você sair calculando o peso na loucura, igual um desesperado, você vai errar o exercício. Porque a massa tem que estar em quilogramas e aqui ela está em grama. Então, ó, essa massa em quilogramas dá 0,2. Professor, como que você fez isso? Dividir por 1.000. Porque 1.000 gramas, 1 quilo. Quer fazer regra de 3? Faz. Seja feliz. Tá?
Para calcular o peso, massa vezes gravidade. A massa é 0,2, a gravidade é 10 e o peso é de 2 newtons. Professor, eu poderia calcular com grama e depois dividir por 1000? Ó, poder você pode, tá? Por que eu não recomendo? Porque quando você pegar problemas mais complexos, em que as equações são maiores, as transformações são mais complicadas, e você se acostumar a querer transformar as coisas depois, vai dar problema. Você vai sofrer. Então já acostuma pegar os dados do exercício, coloca do lado, embaixo, onde você quiser, uma organização para caso você erre e precise voltar, e deixa transformadinho. Aí é sucesso, é alegria, só partir para abraço. Tá bom? Saideira. Saideira. Exercício 1. Voltei 2 exercícios aqui, porque eu sou meio assim mesmo, sou meio doido. Voltei 2 exercícios na mesma página, página 41. E toda vez, todo material, gente, positivo, todo material do mundo traz essa tirinha do Garfield. Eu não aguento mais olhar para ela. Mas é o que a gente tem para resolver hoje. Então vamos lá. O cara fala assim, você está gordo? Aí ele fala, estou ouvindo. Vocês conseguem ler. Eu não vou ler a tirinha, tá? Mas no final das contas ele fala o seguinte, na tirinha. Você está gordo, você tem que perder peso. Então eu vou para uma gravidade menor. Que engraçado, tá? Essa é a tirinha. Talvez quando a primeira vez ela surgiu fosse engraçado. Hoje já ninguém mais suporta ela. Com base na situação, responda as questões propostas. Então aqui eu vou conversar com vocês sobre as questões. Eu não vou escrever porque não precisa, né? Apesar de serem utilizados cotidianamente como sinônimos, o conceito de peso e massa são fisicamente distintos. Explique como uma pessoa pode ganhar peso, mas não ganhar massa. Então, se eu estou falando da força-peso, eu quero ganhar peso sem mudar a massa, a única maneira é aumentando o campo gravitacional. Tá? Então, para eu ganhar peso sem ganhar massa, eu preciso para uma gravidade maior. Então, eu saio daqui e vou para o Sol, considerando o fato que eu vou torrar se eu chegar perto do Sol, eu vou para o Sol. Então, lá eu tenho um peso maior, a massa será a mesma. Tá? Então, essa é a maneira. Professor, então agora no dia a dia, quando eu for comprar carne, quando acabar a quarentena, eu for lá no açougue, felizão comprar carne, comprar um monte de coisa, pão de alho, sei lá, tem açougue que vende, viu? Quem fala, comprar pão de alho no açougue, eu vou ter que falar que eu quero uma massa de 2 quilos de carne? Claro que não, velho. Peso. Quanto que pesa essa costela? Você pode falar no dia a dia uma coisa, mas o conceito físico, a física, quando você for estudar, você tem que lembrar dessa diferenciação. Então, aumentando o campo gravitacional, aumentamos o peso. 30 segundos para a última e acabou, porque já deu nosso horário. Considerando que a massa do Garfield seja de 5 kg, qual será a massa e o peso dele na Lua? Bom, massa, 5 kg. Não mexe. Peso, massa vezes gravidade. E aí nós resolvemos aqui, vou dar uma baixadela. O peso na Lua é a massa, que é 5, a gravidade, que é 1,6. E o peso na Lua, que vale 8 newtons. Tá? Professor, mas só tem pergunta da Lua? Não, pode ter pergunta de Marte, Júpiter, Vênus, qualquer coisa, tá? Um asteroide muito grande. É que normalmente a gente vai para a Lua, tá? Para fazer essas perguntas. Pessoal, alguma perguntinha? Alguém quer questionar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tá? Coisinha de meia hora, 40 minutos eu posto essa aula para vocês lá no Positivo. Quem quiser ver de novo, quem quiser anotar alguma coisa, ver os exercícios, vai estar no Positivo 1, tá? Alguma pergunta? Você poderia voltar no exercício anterior só pra me copiar um negócio? Sim, senhor. Que? Beleza, obrigado. Aí mesmo. Aos que não tem dúvida, gente, que já tá tudo sossegado, nos vemos semana que vem. Boa próxima aula, se vocês tiverem próxima aula. Se não, bom descanso, bons estudos, isso aí. O ano tá acabando também já, dezembro já tá aí. E bom final de ano, boa Páscoa, boas férias, sei lá. Tá? Nos vemos semana que vem. Em outro horário, provavelmente. Acho que na quinta-feira. Beleza. Falou, professor. Falou, galera. Falou, professor. Parou. Falou, professor. Parou. Parou.